Milagres atuais. Histórias impressionantes do poder de Deus, escrito por Lauren Wade. Olá, pessoal! Vamos para mais uma história. Estamos quase acabando esse livro. Ainda faltam mais 3 capítulos. E hoje o capítulo é o 24, Salvos por um Terremoto. Foi testemunhado por Kenneth Vogel. Então vamos lá? Vou cortar sua cara com um machado. Essas palavras foram ditas com os dentes cerrados em uma expressão no rosto que confirmava as intenções. Joseph Camap, um professor da Escola Comunitária Adventista do Sétimo Dia de Hakamanda, sabia que essa não era uma ameaça qualquer. Por inúmeras vezes no último ano, um machado tinha sido a arma usada para matar naquela região. Esse foi apenas o ponto culminante de um comportamento cada vez mais hostil de uma das tribos das montanhas em Papua Nova Guiné, famosa por sua obsessão pelas lutas tribais, conhecido na região como um clã Imi. A tribo tinha poucos aliados. Os Imis iniciam um conflito roubando, sem serem percebidos no início e depois. Roubavam abertamente. Logo a guerra estava declarada, e há lesões e mortes para os quais se exige um pagamento em troca ou uma compensação. Em 1981, o pessoal da escola e os líderes da igreja do distrito foram roubados. Ao mesmo tempo, os rapazes no internato perderam tudo. Os funcionários tiveram as casas arrombadas. Os pomares e hortas da escola e das casas dos funcionários foram saqueados com consequências devastadoras. Por conta dos 2.000 metros de altitude, levava cerca de 12 meses para que o cacau, batata doce, o alimento principal, estivesse no ponto de ser colhido. Em agosto, os alunos de 3 das 5 classes tiveram que ser enviados de volta para casa por aproximadamente 2 meses em virtude da escassez de alimento. As 2 classes restantes conseguiram permanecer apenas por causa das generosas doações individuais vindas de Papua Nova Guiné e da Austrália. Durante a semana que antecedeu a ameaça de morte, todo o plano sórdido veio à tona. O clã Imi havia acabado de lutar contra 3 outros clãs, matando 16 pessoas, num período de 5 semanas e ferindo muitos outros. Ainda com sede de combate, os Imis queriam lutar contra o clã Hakamanda, utilizando a escola como meio de atraí-los para um confronto, pois os Hakamandas mantinham estreitas relações com a instituição. Durante a semana foram feitas 3 tentativas para atacar as moças à noite no dormitório. Facilitadas pela falta de equipamento antifurto, os pomares e hortas eram abertamente saqueados. As casas dos funcionários foram novamente arrombadas. Então foi feito um último ato para desafiar os moradores. A ameaça à vida do professor Joseph Camap, membro do clã Hakamandas, os líderes da aldeia Hakamanda, fartos da situação, disseram que não podiam mais atender ao nosso apelo para manter a paz. Eles iriam lutar contra os Imis, seus aliados no passado. E a última coisa que queríamos era matar para salvar a própria pele. E é claro, lutas tribais de qualquer extensão significariam, no mínimo, o fechamento temporário da escola, o que já havia acontecido com 2 outras escolas na região. No sábado à tarde, um bom número de homens da aldeia dos Imi se dirigiu para a escola em frente à aldeia do povo Hakamanda e dos funcionários. Eles declararam abertamente: agora é que nós vamos trazer problemas de verdade para a escola. Tomem cuidado, moças. Tomem cuidado, professores.
Naquela tarde, tentamos encontrar alguma maneira eficiente de proteger a instituição, mas isso se revelou uma tarefa impossível, justamente quando parecia para nós diante do medo que enfrentávamos. A única maneira seria empunharmos as armas. Chegou a mensagem do presidente da missão, David Blanch. A escola de Hakamanda pertence a Deus. Ele a protegerá se todos estiverem dispostos a se colocar inteiramente em suas mãos. Depois de passarmos alguns momentos em oração com as moças do dormitório, o diretor Brennan Nenek, Joseph Kamap e eu voltamos cada um para a sua casa, onde dedicaríamos mais algum tempo em oração com a família. Finalmente adormecemos. No entanto, nosso sono foi logo perturbado por um tremor de terra. Foram 2 minutos de convulsão que pareceram uma eternidade. Mal havia cessado o tremor. Ouvimos gritos vindos do dormitório das moças. Seria por causa do tremor ou a ameaça feita naquela tarde tinha se cumprido? Corri para o dormitório com nosso cachorro à frente e encontrei as moças em pânico. A maioria estava assustada demais para falar. Outras choravam muito. Uma delas, mesmo com dificuldade para controlar as emoções, explicou o que havia acontecido. Os homens da tribo Imi atacaram o dormitório de ambos os lados. O pastor da igreja, John Wag, viu os homens do lado de cima do prédio e tentou afugentá-los, não se dando conta de que os homens que tinham vindo pelo lado de baixo estavam colocando um tronco contra a parede para subir por ele e pular a janela. Foi então que aconteceu. Aconteceu o terremoto no momento exato em que mais necessitávamos de ajuda. A intervenção de Deus não terminou naquele sábado à noite. 2 dias depois, uma reunião sem precedentes na história da província foi realizada no pátio da escola. Nesse encontro, o governo expediu ordens que, se quebradas, resultariam em sérias punições para os grupos envolvidos. Como consequência, não somente foi possível finalizarmos o ano letivo, como também a escola passou a ter estabilidade por alguns anos. Os Imi se envolveram em outros conflitos tribais, mas não importunaram mais nossa instituição nem a missão. Hoje, Papua Nova Guiné é líder no evangelismo no sul do Pacífico. Educar jovens para que se tornem líderes tem sido o fator-chave para esse sucesso. Amém. Agora amanhã, ou seja, o próximo capítulo, vai ser o 25, e o título diz: Seu nome foi dado por um anjo. Estou curiosa para saber o que vai acontecer. Então espero você. Até lá!